Olá, Purucas, tudo bem com vocês? E a gente sabe que um vídeo vai ser muito bom, que vai ajudar muita gente. É quando começa a acontecer um tanto de coisa assim pra ele não acontecer. Por exemplo, tem um cantor sertanejo em algum lugar por aqui que eu espero que vocês não escutem, que não atrapalhe. Tá movimentado, parece que tem uma outra festa. Gente, hoje tá confuso mesmo, o negócio por aqui tá tenso. E continuando nessa série de vídeos novos que está tendo por aqui, que eu espero que vocês estejam gostando. E eu estou tendo um feedback muito legal de vocês, então continuem dando muitos joinhas nesses vídeos pra eu continuar compartilhando essas experiências, as coisas que já aconteceram, que com certeza e graças a Deus, tudo pela honra e pela glória dele está ajudando muita gente, muitas pessoas que me acompanham, e só por isso eu já estou assim muito grata mesmo. E eu tô realmente muito feliz com essa receptividade de vocês, que hoje eu resolvi compartilhar um episódio da minha vida que pouquíssimas pessoas sabem, na verdade pouquíssimas mesmo sabem. Talvez vocês fiquem um pouquinho chocadas, mas com certeza sempre no final de tudo tem algo que é muito importante, que meu coração foi tocado pra passar pra vocês através desse vídeo e pra contar um pouquinho desse episódio um pouco sensível da minha vida, ou da minha quase não vida. Eu tenho que passar um pouquinho pela história do meu pai e da minha mãe quando eles se conheceram. Quando os meus pais começaram a namorar, eles eram jovens e de famílias muito diferentes, sabe? Meu pai era de família de descendente italiano, de uma galera assim que era mais centrada, que tinha melhores condições. Já a família da minha mãe era uma família mais humilde, descendente de negros e índios, então os dois juntos era assim meio que um choque, né, porque a família do meu pai era muito, principalmente a minha avó, ela era muito preconceituosa quanto à cor, quanto a muita coisa. O fato é que mesmo assim eles resolveram começar a namorar, vai daqui, vai dali, quando é fé do nada, minha mãe ficou grávida. E hoje quando você ouve falar de uma mulher que ficou grávida do namorado ou fora do casamento, alguma coisa assim, hoje isso é normal. Mas antes isso pra uma mulher, gente, isso pra uma família, isso pra alguém, isso era algo que não era inaceitável mesmo, sabe? Principalmente pra mulher, que sempre foi muito acusada, né, sempre foi muito julgada. Então aquele momento pra eles foi um momento de desespero assim total mesmo, tanto por eles serem muito diferentes, por eles serem de culturas diferentes, por eles não ter condições mesmo de lidar com o fato de ter uma criança vindo e pelo fato de eles não ter condições financeiras de lidar também com aquela situação. E foi aí que eles decidiram então que o aborto seria a melhor opção para eles naquele momento, tanto como casal, como família. Então eles decidiram que iriam fazer o aborto, no caso o meu aborto. Gente, sabe, Deus é tão bom pra mim que eu não me lembro de como eu fiquei sabendo disso, sabe? Hoje, eu me lembro, hoje quando a gente fala desse assunto, minha mãe chora, minha mãe, ela é muito arrependida, ela me abraça, ela fala que foi a melhor coisa que ela fez, foi me ter e tal. Mas Deus é tão bom comigo que eu fiquei sabendo disso depois que eu estava velha, com certeza bem mais velha. Mas eu não me lembro de como foi, sabe? Não me lembro do sofrimento, eu não me lembro de pensar o fato de que eu não fui uma filha desejada, de que eu não era um bebê desejado. Eu não me lembro de como foi isso, porque eu tenho certeza que Deus tirou isso do meu coração, sabe? E hoje eu simplesmente não me lembro do como foi pra saber dessa história, sabe? Ô, querida, tá certinho, mas então me conta pra gente, como que você chegou aqui, sendo que era pra você ter sido abortada? Estava decidido, marcado, tudo organizado. A minha mãe estava mais decidida do que o meu pai, se eu não me engano, assim, de acordo com os detalhes da história. Minha mãe estava mais decidida, estava decidido, ponto, acabou, ia abortar. Meu pai estava concordando com ela, estava aceitando, né? Só que, o que que acontece? Minha mãe trabalhava num hospital, inclusive, e ela tinha um relacionamento muito próximo, assim, de amigo, com um médico, que o nome dele é Dr. Lourival. Quem é de Pires do Rio vai saber, né, de quem que eu tô falando, Dr. Lourival. E ele foi o responsável por mudar a cabeça da minha mãe sobre essa decisão que ela tinha tomado, que ela contou pra ele sobre essa decisão. Apesar da decisão estar tomada, ele não desistiu de mudar a cabeça da minha mãe. Ela tava irredutível, que seria aquilo, porém, aos poucos, ele foi trabalhando na cabeça dela, foi trabalhando na cabeça do meu pai, foi trabalhando de uma forma daqui, de uma forma dali. Ele não tinha laço de sangue com a minha mãe, não tinha nenhuma obrigação de tentar mudar aquilo, só que ele fez de tudo pra mudar a cabeça da minha mãe, pra que ela não fizesse o aborto. E até onde eu sei, essa luta durou muito tempo, ele insistindo, e o resultado é que eu estou aqui.
E como eu disse pra vocês, eu não me lembro de como eu fiquei sabendo, como foi a minha reação. Eu tenho certeza que foi algo triste. Eu tenho certeza que por muito tempo eu tive que lidar com essa situação e lidar com o fato de que meus pais se casaram só por minha causa e que eles passaram muitas dificuldades e muitas coisas na vida de casado porque eles optaram por me ter e tiveram que casar por muito tempo. Com certeza eu tive que lidar com essas coisas, mas o fato é que eu não me lembro de como foi, sabe, exatamente aquilo. De fato foi algo que Deus tirou do meu coração mesmo, essa história. E claro que por muito tempo eu questionei a Deus, eu perguntei, sabe? Eu sofri, eu me humilhei pra entender o porquê dessa situação, como isso foi acontecer comigo, qual que é o propósito dele pra essa história, pra eu estar aqui hoje diante de uma câmera falando pro Brasil inteiro. Qual que é o objetivo? O que ele tem preparado para esse momento? Aí a gente para pensar o seguinte, o que uma criança, um bebê que nem foi formado, que nem sequer nasceu, que nem sequer bate um coração ainda, que não existe, o que ele podia fazer naquela situação, sabe? O que a pessoa que estava diretamente afetada na situação, que no caso era eu, o que eu podia fazer naquele momento, que eu nem existia, mas que Deus já tinha um plano pra mim, Deus já sabia da minha história, Deus já tinha algo preparado, mas o que eu podia fazer naquele momento? Não podia fazer nada, simplesmente porque não estava na minha mão fazer alguma coisa, simplesmente porque não dependia de mim aquilo. E eu vejo que às vezes a gente tem algumas dificuldades, a gente passa por muitas dificuldades na verdade, né gente? Porque a verdade é que a gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar por desertos. É muito difícil a gente não passar por alguma fase na nossa vida que a gente não tem alguma dificuldade. Seja com trabalho, seja um relacionamento amoroso, seja um problema com a família, seja um problema pessoal, espiritual. O fato é que existem problemas e às vezes o que eu reparo, o que aconteceu muito comigo, o que acontece comigo, é que às vezes a gente quer lutar uma luta que não é nossa. Às vezes a gente quer brigar por algo que não está na nossa mão brigar. Porque você para e pensa, se toda doença, todo pecado, tudo foi pago pela cruz, o preço foi muito alto. Então por que a gente simplesmente não ora e não entrega? Porque na verdade tem coisas na vida, tem coisas que a gente passa que não tá na nossa mão ficar lutando por aquilo. Porque o fato é que a gente tem quem lute por nós. Certo tempo atrás eu ouvi uma pregação falando sobre isso, sobre lutas que a gente luta, que a gente na verdade não deve lutar. Porque a gente não é nada, a gente não é ninguém, a gente não é absolutamente nada nesse mundo. Então tem coisas, gente, que a gente não tem força. A força nossa, a nossa força, ela vem de Deus. Então, às vezes, quando você descansa, quando você para, quando você simplesmente não quer saber do que está acontecendo, às vezes se você fizer assim e entregar na mão de quem pode lutar, que é somente Ele, porque só Ele tem o poder, só Ele tem tudo sob controle, nada cai, nenhuma folha cai da árvore sem ser do desejo dEle. Então, às vezes, a gente colocar na mão dEle e descansar, nosso fardo vai ser muito mais leve, vocês estão entendendo? E eu percebi, sabe, por muito tempo sabe, ruminei, igual a vaca quando rumina, né? Por muito tempo eu ruminei, né, essa história na minha vida, o porquê que isso aconteceu, sabe? O porquê que eu quase não nasci, e que realmente eu não podia fazer nada, não estava na minha mão, porque quando Deus quer algo, quando Deus quer fazer algo na sua vida, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga pururuca, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai mover tudo ao seu redor para fazer. Deus usou aquele médico para que eu pudesse nascer, porque Ele tinha um propósito na minha vida, mas eu nada podia fazer. Gente, eu acredito com todas as forças do meu coração, com toda a minha alma, eu acredito com tudo que há em mim, que tudo isso, sabe, que tudo que Ele fez e agiu foi porque em um momento Ele saberia que eu estaria aqui, Ele saberia que eu poderia estar passando através, né, de alguma forma, compartilhando, evangelizando, ou seja lá como você quer ouvir, como você quer interpretar esse vídeo, mas que de alguma forma eu poderia passar essa história pra frente para dizer para quem está aí do outro lado, para quem está escutando, que às vezes o que a gente precisa é só entregar. Mas não é entregar e tirar, é entregar e entregar. E o dia que a gente acreditar nisso, o dia que a gente entregar a nossa vida, os nossos problemas, as nossas situações na mão dele e simplesmente fingir que não é com a gente, como eu não tinha a mínima ideia que poderia ser abortada, mas tinha gente cuidando daquilo pra mim. E da mesma forma eu quero que você acredite nisso hoje. Não lute uma luta que não é sua. Entrega, descansa e confia. Porque o que for preciso, o que for necessário, as pessoas e situações que forem necessárias para que tudo seja bom, perfeito e agradável aos seus olhos,
você pode ter certeza que Ele vai fazer. E essa é um pouquinho da minha história que estava guardado lá no fundinho do coração, no fundinho do baú, que eu nunca imaginaria que eu estaria aqui compartilhando, mas eu espero de coração que se uma pessoa mesmo, uma pessoa tivesse sido atingida por essa palavra, eu já vou me dar assim por muito, muito feliz e grata a Deus por poder estar aqui tendo essa experiência de compartilhar a minha vida com vocês. Um grande beijo no coração e nunca se esqueça que Ele já te amava mesmo antes de você nascer.